Vamos para Provérbios capítulo 4. Hoje nós chegamos ao quinto discurso, ou palestra, do pai para o filho. Provérbios 4. Nós temos aqui, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9, a quinta palestra. Na sequência, nós veremos a sexta palestra ou discurso, que compreende o versículo 10 ao 19, do versículo 20 ao 27, então encerrando o capítulo 4, nós encontramos a sétima palestra, a sétima palavra do pai para o filho. É interessante notar que, na sequência do discurso, nós vamos perceber na palestra de hoje, no discurso de hoje aqui, a linguagem utilizada por Salomão e como ele vai mostrar a importante herança transmitida de pai para filho, quando o assunto diz respeito à sabedoria. E aqui, neste quinto discurso, propriamente, nós vamos perceber como Salomão vai lembrar o tempo que foi filho, e vai lembrar ao seu filho, ou aos filhos de Israel, a palavra do avô. Então aqui você tem uma linguagem fortemente pactual, e é assim que funciona, ou até hoje assim deve funcionar a trajetória da igreja na nova dispensação da aliança. Você pode notar que nas igrejas de herança protestante, de presbiterianas ou reformadas, essa tradição passada de avô, pai, filho, ela é muito forte. Você vai notar que no aprendizado ou na linguagem da palavra, nós percebemos Deus cumprindo a sua própria promessa, abençoando gerações de crentes. E como é que o fundamento, então, ele permanece? Como é que essa linhagem ou essa herança, ela se estende? Ela se estende quando o filho ouve a palavra do pai, que um dia ouviu a palavra de seu avô, de seu bisavô, e assim por diante. Então, é uma linguagem muito apropriada para os nossos dias, porque já de início, observem, nós vamos perceber a expressão instrução do pai. É uma expressão recorrente, mas nós vamos notar que ela, mais uma vez, nos mostra que a responsabilidade pactual de transmitir a sabedoria da Bíblia para o filho pertence ao homem. Isso é sério. Então, a mãe tem a sua participação, nós vamos ver. A esposa tem a sua função auxiliadora, mas não há escusa para o homem. O pai é o responsável por transmitir a sabedoria para o seu filho. E aí ele vai formando gerações. Olhem só então. Nós vamos ver dos versículos de 1 a 9. Vamos começar a estudar hoje aqui esta parte. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis ou não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, notem que a linguagem ela é semelhante ao que nós já vimos no capítulo anterior, o capítulo de número 3, naquilo que nós já vimos quando começamos a estudar Provérbios no início, seu capítulo de número 1,
Mas vai se intensificando a responsabilidade da transmissão, do ensino, da palavra do Pai sendo dada ao Filho. E, mais uma vez, o reforço de que a sabedoria de Deus, ela se mistura com aquele que o próprio Deus autoriza a transmitir esta sabedoria, o Pai. Então, isso é tão interessante que quando você lê Provérbios, você percebe que, por um momento, fala a sabedoria, personificada em uma mulher. Em outro momento, fala o Pai e diz, ouça o que eu tenho a dizer para você. E estas duas pessoas, elas se misturam, a sabedoria e o Pai, autorizado por Deus a falar a respeito do conhecimento e do entendimento que vem da palavra. Então, esta responsabilidade pactual, ela é mencionada aqui já no versículo de número 1. No versículo de número 1, nós vamos ler de novo, eu gostaria que vocês lessem comigo. Vejam como Salomão, então, chama seus filhos a atenderem a sua palavra. Vamos ler o versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, eles são chamados à audição, não acerca de qualquer forma de conhecimento ou de entendimento, mas a instrução que vem do seu próprio Pai. Ele está oferecendo conhecimento para ele. Ele está oferecendo o entendimento. Versículo de número 2 diz, porque eu vou dar para você, ou porque vos dou boa doutrina. Não deixes ou não deixeis o meu ensino. A responsabilidade do Pai, ela não somente é afirmada no livro de Provérbios, mas se nós quisermos aqui um texto para comparação, podemos recorrer a Efésios capítulo 6. Vamos para lá. Efésios capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. Vamos ler os versículos de 1 a 4. Efésios 6, versículos de 1 a 4. Vamos ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A linguagem é a mesma. O filho é chamado a obedecer aos seus pais, dar ouvidos a eles. Isto é justo no Senhor, de modo que Deus autoriza o pai a ensinar ao seu filho o caminho da vida. Essa ideia da tradição, transmitir à futura geração os valores da palavra de Deus, é algo que nós não vamos encontrar somente no livro de Provérbios. Ele nos traz uma base importante, mas você pode voltar para Deuteronômio, você já vai perceber que toda essa linguagem ela está presente, e você vem para um escrito do Novo Testamento, você encontra a mesma linguagem. Agora, Salomão está tratando em Provérbios a respeito da boa educação, e este é um tema que tem sido recorrente em nossos dias. Porque o que nós estamos percebendo cada vez mais, quanto mais percebemos os valores que estão sendo transmitidos pelos educadores em nosso país, que não se está dando aos nossos filhos uma boa educação. A razão é porque a educação tem por fundamento, a boa educação, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela não é recebida como o fundamento principal, que vai ensinar o filho o caminho em que ele deve andar, nenhuma outra forma de educação ela serve para nós. E a boa educação dos filhos, ela exige a quebra de círculos viciosos e a continuidade de círculos saudáveis. Ou seja, eu não tive uma educação fundamentalmente baseada na palavra de Deus. Eu fui criado por minha mãe até a sua morte, eu tinha 9 anos de idade,
numa educação cristã católico-romana, alguns valores me foram passados, mas por meu pai, nada a respeito daquilo que Provérbios diz que um pai deve fazer. Então, ao conhecer o Evangelho, um homem na minha idade ou na sua idade, se você não teve o privilégio de ter um pai lhe educando no caminho da vida, exige de você agora que você quebre os círculos viciosos da tradição que você recebeu e que não estava legal, e que agora você continue o círculo saudável da sabedoria da vida para as futuras gerações, os seus filhos. É sobre isso que Salomão está tratando aqui, e Paulo vai falar a respeito da mesma coisa. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. A base, o fundamento, a lei de Deus, pois isto é justo. E aí ele cita o 5º mandamento, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É interessante, irmãos, quando nós falamos repetitivamente sobre estes assuntos e pregamos sobre estes valores pactuais, todos eles baseados na Bíblia. Porque a pregação da palavra, ela sempre vai cumprir os seus efeitos. Ou vai fazer o bem para aquele filho que ouve, ou vai trazer juízo para aquele que não escuta. Nós temos recentemente um exemplo triste aqui na igreja, de um rapaz jovem. Ele veio para a igreja na transição de sua idade, teve a oportunidade de ver sua mãe se converter na igreja, o privilégio de andar nos caminhos do Senhor, mas preferiu seguir o seu caminho. Hoje colhe os efeitos danosos de sua desobediência, traz tristeza para a casa da sua mãe, traz males para a sua própria vida. Recentemente sofreu um acidente de moto, está todo estrambelhado lá, todo machucado. Mas não aprende, ele continua seguindo o seu caminho, e o seu caminho, que não é o caminho do Senhor, é caminho de morte. É diferente quando você perde um filho, que você o criou e o ensinou o caminho da vida, e ele nunca desonrou você. Isso pode acontecer também, Deus chama os seus filhos no momento em que Ele quer. Mas o trágico fim daqueles que não ouvem a palavra do Pai é sempre experimentarem o juízo de Deus, porque não escutaram a palavra da sabedoria. Então, filhos, prestem bem atenção. Seus pais temem ao Senhor, amam ao Senhor, estão buscando ensinar para vocês a boa educação, que apresenta uma continuidade de algo que é saudável para vocês. Não tapem os seus ouvidos, ouçam a palavra, porque Deus coloca o pai para instrução de seu filho. Aí, vejam só onde o versículo 4 faz essa comparação com o Provérbios, versículo 4 de Efésios 6, faz esta comparação com o Provérbios 4, no 5º discurso de Salomão. E vós, pais, esta expressão aqui é o pai, o papai, não é a mamãe, é o papai. E vós, pais, homens de Deus, não provoqueis vossos filhos a ira. Como é que isto pode acontecer? Quando você não ensina o caminho da sabedoria da forma correta. Quando você não aplica a sabedoria da forma certa. Quando você prefere, por uma opção própria ou por acreditar que a palavra de Deus não é suficiente, utilizar de outra metodologia ou tentar sustentar um círculo vicioso que você recebeu, uma tradição de seu pai, mas que não é bíblica, os efeitos danosos virão. Você sabe do que eu estou falando, porque você foi filho ou é filho, já sendo um homem, sabe que leva para o casamento algo que fez parte de um círculo vicioso de desobediência que você aprendeu do seu pai, e custa vencer. Às vezes você não consegue tirar, volta, vem, e você lembra disso, e você volta para a palavra e sabe, não está certo. Quando nós não damos ouvidos ao que Deus nos ensina, nos oferece, que nós devemos passar para os nossos filhos, a consequência é, nós vamos provocá-los a ira. Antes, nós devemos fazer o quê? Versículo 4, a segunda parte. Devemos criá-los na disciplina
e na admoestação do Senhor. A disciplina e a admoestação do Senhor envolve, em termos muito práticos, irmãos, aplicarmos os valores do livro de Provérbios diariamente para o nosso filho. Quando a necessidade da vara, ela se exige, você aplica a vara. Mas ela sempre deve ser acompanhada com o ensino, com a correção. Você nunca deve bater no seu filho sem mostrar para ele por que ele está apanhando. Mesmo que ele seja pequenininho, você usa uma linguagem que ele vai entendendo. Porque à medida em que ele for amadurecendo, você está formando o seu caráter. Eu já disse isso a vocês e repito, muitos dos jovens brasileiros que hoje estão sofrendo, estão apanhando lá fora, é porque não apanharam em casa. Não foram ensinados corretamente a temer o pai, a honrá-lo e assim, consequentemente, honrar as autoridades. Vejam só como a nossa sociedade ela ficou, em que ponto ela chegou. Um atleta ganha uma medalha, brasileiro, e aí toca-se o hino nacional. O atleta é militar, presta continência, a imprensa fica louca, bateu continência, prestou. Sempre foi um sinal de respeito. Eu lembro que aprendi a cantar o hino na escola, todos os dias cantava, você colocava a mão no peito. Aí você hoje vai para uma atividade escolar, vamos ouvir agora o hino nacional, aí fica... Eu ainda lembro de colocar a mão no peito, mas olha, ninguém mais faz isso. É a sociedade em que nós vivemos. Você não ensina isso ao filho, consequentemente ele vai entrar nesse círculo vicioso. Parece uma bobagem, irmãos, por exemplo, a linguagem que nós aprendemos, os mais antigos, em tratar pessoas em posição de autoridade ou pessoas mais velhas por senhor e senhora. Ah, senhor está no céu, senhora... Deixe que seu filho aprenda a chamar corretamente e tratar corretamente as pessoas. Tudo isso é uma boa educação. E se você fizer isso fundamentado na palavra de Deus, você vai perceber os benefícios. Eles são tão simples, mas eles partem de um fundamento, de uma base, onde Deus trabalha através do ensino dos pais, o coração da nossa juventude. Então vamos voltar para Provérbios, vamos lá. Você chega então comigo e observa que a autoridade, portanto, do pai ou dos pais é um canal para a comunicação da vontade de Deus. E estas duas fontes de autoridade, a palavra do pai, a sabedoria divina, e elas estão se reforçando, elas caminham juntas. Salomão diz que o filho deveria atender ou ouvir a palavra do pai, porque eles estariam recebendo de seu próprio pai ou de seus pais o bom ensino, a boa doutrina, e não deveriam deixar ou abandonar tamanha instrução. Quando você olha para o livro de Provérbios, você vai perceber que a ideia da formação do garoto, do menino, aqui falando propriamente da formação de um homem, ela não tem essas intermediações modernas. Criança, aí vem juvenil, pré-adolescente, adolescente, jovem, e até chegar um homem maduro, não. Menino, homem. Homem, Salomão vai dizer que um dia foi menino. A linguagem até ela é mais forte, porque ela vai, por exemplo, no versículo de número 3, vamos ler o versículo de número 3, mostrar onde existe essa transição. Vamos ler o versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia o quê? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. A transição aqui, a ideia apresentada no livro de Provérbios, se dá quando, no Antigo Oriente, principalmente entre os judeus, aqui, os israelitas, um filho ele era desmamado aos 3 anos de idade. A expressão, então, aqui, tenro e único diante da minha mãe, é a ideia onde a transição ela acontecia. Para o judeu, quando o filho deixava de mamar, era aí que o pai entrava em ação. Porque ele estava deixando aquela dependência de sua mãe e o pai agora entrava e começava a trabalhar na vida dele. Lembrem da história de Samuel. Samuel, quando foi desmamado,
Não foi com 12 anos, 13 anos de idade, não. 14 anos, ou hoje, como estão pensando, adolescente com 30, 35 anos, isso é doideira, loucura. Uma menina, por exemplo, ela estava apta para casar em Israel quando ela completava 12 anos e meio. Por quê? Porque já se tornava moça. Agora, hoje parece uma coisa esquisita na sociedade que a gente vive. Por que razão? Porque cada vez mais a gente retarda o amadurecimento que deveria começar antes. Veja só, irmãos, isso não tem nada a ver com você viver as fases da vida, mas você transmitir e ensinar ao filho, à medida em que ele cresce, responsabilidades. Então, o filho deixava a dependência de sua mãe, nesse sentido de estar com ela, de amamentar, ou de mamar, de precisar de seu peito, em Israel aos 3 anos de idade. A partir daí, o pai entrava em ação. E Salomão agora está lembrando ao filho o tempo em que ele recebeu a instrução de seu avô. Versículo de número 3. Por isso ele diz, olha, eu estou dando uma boa doutrina para vocês. Sabe por quê? Porque eu já recebi de alguém, e de alguém muito temente a Deus. Salomão estava se referindo ao seu pai Davi. Eu recebi a boa doutrina e agora eu estou dando para você, meu filho, não deixe, não abandone isto. E aí ele diz, versículo 3, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então, aí entra o papel do pai. Ele me ensinava e me dizia. É o que nós precisamos resgatar, irmãos, hoje, em nossos dias. Eu torno a lembrar, bato na mesma tecla, se nós temos homens piedosos, homens de oração, homens dedicados na casa do Senhor, que colocam para os seus filhos e sua esposa como prioridade, em primeiro lugar, aquilo que deve vir antes de todas as coisas, a comunhão dos santos, então nós vamos resolver a grande maioria dos problemas que enfrentamos hoje na igreja. Geralmente, os problemas eles surgem nas famílias por causa da omissão dos pais. Não que a mãe não vá cumprir o seu papel, muitas aqui fazem isso, mas não é prioritariamente a função delas. A responsabilidade de ensinar ao filho quando o filho está pronto para ser educado, a Bíblia nunca vai inverter isso aí, irmãos, nunca. Sempre vai entregar nas mãos dos homens. Então, Salomão diz que o seu pai o ensinava, o avô de seus filhos, retenha o teu coração, versículo 4, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Versículo de número 5, vamos ler. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então, a ideia de reter as palavras do Pai no coração, de guardar os mandamentos de Deus e viver por eles, estava presente no ensino, na pregação diária, no convívio diário do Pai com os seus herdeiros. E a transmissão, então, ainda hoje, dos valores da sabedoria divina permanecem sendo os mesmos, ou permanecendo a mesma transmissão. Voltem comigo para o livro de Deuteronômio e vamos lembrar juntos como essa transmissão deveria se dar. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A razão era que a transmissão do ensino, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, precisava ser continuado. Isso aí é claro. E aí, o chamado para que os homens, os pais aqui, homens, mulheres, pai e mãe, liderados pelos seus cabeças de família, fizessem isto, era para que, no futuro, acontecesse o seguinte, versículo 20. Vamos ler no versículo 20 até o versículo 25, melhor falando. Vamos lá. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vejam só, para Israel, e isso também funcionava nos países do Antigo Oriente, naquela época, o verdadeiro filho era aquele que obedecia o pai. Tanto que nós vamos encontrar várias regulamentações na lei do Senhor, como deveria Israel tratar filhos desobedientes. Por exemplo, no Egito, quando um filho era desobediente ao pai, ele era mandado embora. Em Israel, quando um filho ele era contumaz, ou seja, recorrente em desobediência, desonrando aos pais, ele era levado para os juízes e ele era morto, para que o mal não se espalhasse entre o povo. Em outras palavras, irmãos, notem que amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, envolve sim um aspecto emocional, mas fruto de uma decisão do filho de obedecer ao Senhor, confiando na palavra do Senhor. Logo, o filho amado em Israel era o filho obediente, porque o filho não poderia dar nada menos ao Senhor do que o seu coração. Era o que o pai pedia: meu filho, me dê o teu coração. Quando um filho é desobediente, o seu coração não pertence ao seu pai, porque o que o seu pai fala nunca é obedecido, nunca é aceito, ele sempre o questiona, porque ele acha que precisa ganhar o mundo, e que a palavra jamais será suficiente para ele. Irmãos, se este trabalho ele não começa a ser feito na mente e no coração dos nossos filhos, de pequenininhos, os danos e os problemas serão maiores no futuro. Essa é a razão porque nós, às vezes, encontramos em nossa caminhada cristã filhos fora da igreja. Várias razões elas podem ser aqui apresentadas. Nada foge ao controle soberano do Senhor, porque não obstante as nossas fraquezas, os nossos filhos não estariam conosco na igreja se não fosse o Senhor, assim como nós também não estaríamos. Mas nós sabemos que boa parte se dá pela quebra dos mandamentos e das ordens pactuais das quais nós, homens, somos responsáveis. Pais que devem priorizar todas estas verdades aqui e apresentar e inculcar e mostrar quais são os valores maiores, melhores e mais superiores. Então, como isto deveria ser feito? A lição é em todo o tempo. A ideia de inculcar no filho, em casa, pelo caminho, deitando, levantando, marcando os umbrais das portas, era sinal de que em nenhum momento o pai deveria deixar de repetir ao filho que o filho amado é o filho obediente. É o filho que demonstra amor e retém em seu coração
a palavra do Senhor. Vamos voltar para Provérbios e vamos encerrar. Então nós temos aqui Salomão usando o discurso que ele recebeu de seu pai, ou seja, falando para o seu filho aquilo que ele ouviu de seu avô, e ele vai mostrar no final, e aqui onde nós encontramos mais uma vez a personificação da sabedoria divina, ela é apresentada no livro de Provérbios várias vezes como uma mulher. Ele vai dizer que, versículo 4, Davi lhe ensinava: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças das palavras de minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A linguagem aqui, irmãos, ela é tão bonita que é a linguagem aplicada ao casamento. Então, antes do nosso filho tornar-se homem e um dia constituir família, casar, ou a nossa filha fazer o mesmo, ambos precisam se casar com a sabedoria em seus corações. Eles devem gastar tudo para adquiri-la. Eles devem gastar tudo para recebê-la, não se esquecer de suas palavras, nem se apartar dessa mulher. Ela, de fato, deve ser amada. Versículo 6, não deve ser abandonada. Se você fizer isso, ela vai guardar você, vai guardar sua alma. Ela deve ser amada. E se você fizer isso, ela o protegerá. O Senhor é a nossa proteção, é a nossa segurança. Ele falou isso, Salomão disse isso no discurso anterior. A função da sabedoria divina, então, aqui apresentada como se fosse uma esposa para o filho de Israel, é que ele deve tomá-la como esposa e ela então será a sua segurança, ela o guardará. E vejam que no versículo de número 7, não é preciso grande inteligência ou oportunidade para se adquirir sabedoria. Mas o versículo 7, em outras palavras, diz assim: você a deseja, então vá buscá-la. Versículo 7, vamos ler. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís. Adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então, que linguagem bonita. A linguagem da aliança, a linguagem do pacto, que o pai prepara o filho para que ele se case com esta sabedoria, antes que ele possa, então, como homem, futuramente, assumir a responsabilidade de dar continuidade a esta tradição, de passar a sabedoria divina para as futuras gerações. Se isto não existe, irmãos, então, se o filho não é ensinado a dar maior valor a esta grande pérola, então ele vai correr atrás de qualquer outra mulher. E esta mulher ou esposa insensata com a qual os nossos filhos têm casado muito hoje, se chama secularismo, se chama marxismo cultural, está impregnado na mente e no coração de filhos de crentes que não estão se casando com a sabedoria da palavra, porque estão amando esta mulher. O pai precisa então ser firme, ou estar firme, porque o princípio, ou seja, o que você deve fazer é dizer: meu filho, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. E na linguagem pactual, tudo que possuís é o teu coração. Ou seja, tudo. Tudo. Se você a estimá-la, ela vai honrar e exaltar você. Se você abraçá-la, então veja, é a linguagem de um homem apaixonado por uma esposa virtuosa. Ela vai dar graça para a tua cabeça, ela vai coroar você, ela irá honrá-lo.
Se você desperdiça isto, você vai passar vergonha. A finalização a respeito desta quinta palestra, que nos convida a ensinar os filhos a adquirirem a verdadeira sabedoria familiar, está nas palavras de Jesus, em João capítulo 14. Você poderia estar perguntando, e que aplicação, pastor, então nós temos para os nossos dias? Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos para João 14, versículos 13, 14 e 15. 13 a 15. Vamos ler? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus vai dizer ainda no versículo de número 21, vamos ler? 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus, vamos ler? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus completa dizendo que quem não o ama, versículo 24, não guarda a sua palavra. E a palavra que eles estavam ouvindo não era de Cristo, mas do Pai que o enviou, ou seja, transmissão de sabedoria de pai para filho, para os filhos dos filhos. Veja uma linguagem também de um relacionamento. Se você me ama, você vai guardar a minha palavra, você vai abraçá-la, você vai estimá-la, você vai então ser exaltado e honrado por ela. Se nós, irmãos, não percebermos a importância da sabedoria na transmissão destes valores bíblicos e cristãos para os nossos filhos, nós então não estamos fazendo nada bom. Não faremos nada para efeitos futuros que tragam resultados benéficos para as futuras gerações. Esta deve ser a nossa prioridade. Porque se não for assim, nós vamos começar a entender e a lidar com a igreja de qualquer outro modo, mas não enxergando-a como uma noiva redimida do Cristo que tomou para si o seu coração e entregou o seu coração por sua esposa. Estes são os valores que nós continuamos a aprender no livro de Provérbios. E a minha palavra, então, conclusiva para os nossos filhos nesta noite é, repetindo, não é preciso grande inteligência ou esperar uma oportunidade. A gente às vezes ouve isso, né? Ah, pastor, isso aí vai acontecer um dia, né? Quem sabe um dia. A chamada é de Deus. Essa é a famosa desculpa esfarrapada daquele filho que cresceu na igreja e sabe o que tem que fazer. Não precisa grande coisa, ele precisa desejar. E se ele deseja a sabedoria, o Senhor então diz, vai e pegue-a. Agora, pegá-la aqui é a ideia de conquistá-la, adquirindo-a com tudo que você possui. E o que é o tudo para Deus? O seu coração, todo o seu ser, sua alma. Nada menos do que isso deve ser exigido dos nossos filhos. Meus filhos, precisamos dizer, vocês precisam entregar os seus corações para o Senhor. Se não for desse modo, então vocês não estão verdadeiramente amando. Se vocês não o amam, então vocês não serão aceitos por Ele, porque o amor envolve este obediente círculo saudável de vida na presença de Deus, sendo transmitida familiarmente, de geração a geração. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra nos instrui, mais uma vez, segundo a sabedoria de Provérbios, nos mostrando o que verdadeiramente importa.
que deve vir em primeiro lugar para nós e para os nossos filhos. A responsabilidade quanto à instrução da parte dos homens, como pais, assim que os seus filhos vão crescendo e deixando a dependência de suas mães, de entrar e formar e ensinar, dizendo-lhes: retenha, meu filho, em teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, porque são palavra de Deus, mandamentos divinos, porque eu recebi do Senhor, o que também estou entregando para vocês. Ó Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos nesta tarefa tão difícil que não podemos realizar sozinhos, porque dependemos muito da graça do Senhor, de uma entrega diária do nosso próprio coração ao Senhor, quebrando círculos viciosos da tradição que recebemos dos nossos pais, mantendo aqueles que são saudáveis, que são firmados em Tua palavra e que apontam sempre o caminho para os nossos filhos, Cristo, somente Cristo, e Ele exige de nós nada menos do que o coração, do que a alma dos nossos filhos. Ó Senhor, ajuda-nos nesta tarefa, neste desafio tão grande de mostrar aos nossos filhos a glória do Senhor através de Sua palavra santa e de mostrar-lhes como eles devem, à semelhança de um enlace matrimonial, de um casamento, buscarem esta sabedoria, Senhora sabedoria, como sua esposa, para que vivam e para que tenham vida na presença do Senhor e um dia maduros, homens e mulheres, possam continuar transmitindo para as futuras gerações os Teus mandamentos, porque a Tua lei, Senhor, é o caminho da vida para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.